A palestra de Tantra sobre a família e o relacionamento amoroso foi a mais difícil de ser compreendida ou aceita pela mente terrestre. Em Arhat, os casais se uniam por laços de afinidade pura, a ponto de exercerem a mesma profissão e trabalharem juntos durante toda a vida, como era o caso dos tripulantes. Assumiam esse compromisso antes do nascimento e, aos 7 anos, já sabiam se iam se casar e com quem. O namoro começava nessa idade e tinha a conotação de uma grande amizade. O casamento ocorria em uma cerimônia simples celebrada pelos seus pais. Na volta das férias nupciais, a lua de mel arretiana, o casal recebia uma casa mobiliada e equipada no local que escolheram para viver e trabalhar. Os filhos, além do respeito e dos fortes laços que os uniam aos seus pais, também eram considerados filhos de todos os arretianos e, quando começavam a frequentar escolas, podiam até morar por longos períodos em uma outra casa. O relacionamento amoroso era um conceito que apresentava sérias dificuldades para ser compreendido pela mente terrestre, centrada no sexo e no orgasmo físico, independente da afinidade entre os parceiros. Lá, essa parte do relacionamento entre casais era muito diferente. A mulher não tinha menstruação e a ovulação, seguida de uma relação sexual física, só acontecia quando o período era propício para o nascimento de um filho ou filha. Porém, mesmo com 200 anos de idade, os casais podiam realizar aquilo que chamavam de entrelaçamento energético, o qual levava a um orgasmo espiritual muito superior ao físico. Podiam realizá-lo sempre que o desejassem, mesmo que separados por milhares de quilômetros. O processo não tinha nenhuma limitação, pois ocorria em um outro plano enquanto os corpos físicos dormiam. Os casais arretianos realmente faziam e sentiam amor, semelhante à sensação de abraçar e beijar a filha ou filho querido, potencializada dezenas de vezes. Depois, perguntou sobre o que mais eu gostaria de conversar. Eu falei que havia um assunto que não constava do planejamento apresentado por Salino e que também não sabia se seria tratado posteriormente ou se deveria ou não fazer parte do livro. Antes de outras informações, ela disse que captou o assunto e que poderia falar um pouco a respeito. Esclareceu que era um tema muito complexo e que necessitaria de muitas horas para expor uma ideia acessível à mente terrestre, constituída segundo outro modo de pensar, de sentir e de agir. Depois, falou por mais de meia hora sobre o relacionamento amoroso, quando tirou várias dúvidas em relação à aula na Sol 4 e me deixou com outras, como ela previu. Opinou que o tema deveria ser tratado no livro pela sua importância para a mente terrestre e prometeu fornecer mais detalhes em outras conversas, pois era um assunto natural para os arretianos à medida que fazia parte da criação divina como elo de união entre dois seres, meio de reprodução e de evolução da humanidade. Deixamos o Borboleta, o veículo de Cindy, estacionado ao lado de vários outros e observamos muitas pessoas andando pelo local, ou sentadas nos bancos ou nos quiosques. Ocupamos um deles e regulamos a poltrona para permitir a observação das 3 luas que iluminavam a noite de Agartha. Conversamos sobre os acontecimentos da semana, quando Cindy me esclareceu várias dúvidas e acrescentou informações relevantes que não captei ou entendi corretamente. Depois, conforme prometeu anteriormente, voltou a falar sobre o relacionamento amoroso. Novamente frisou que era um tema muito complexo e que ainda teríamos outras conversas a respeito.
Alertou que não iria aprofundar o assunto enquanto eu não entendesse o conceito básico transmitido por Tantra na Sol 4. Fiquei ouvindo suas explicações até por volta das 11 horas, quando voltamos para casa e fomos dormir. Vários pontos foram esclarecidos, mas o processo do entrelaçamento energético ainda continuava sendo um mistério para mim. No final, Cindy disse que iríamos continuar o assunto durante o período de sono, pois isso facilitaria a eliminação de bloqueios e o entendimento das conversas futuras. Retornamos aos nossos quartos antes das 10 horas e enquanto Cindy foi tomar banho, fiquei ouvindo suas músicas de autocrítica e rememorando alguns acontecimentos desde a chegada ao planeta. Todos estavam associados às presenças de Salino, Tantra, Vércia e principalmente de Cindy, a não ser na reunião com Arturo e na noite que tive uma sensação estranha. Reanalisei as razões da sua presença constante e cheguei à mesma conclusão daquela noite. Porém, ainda encarava o fato de dividir o quarto com ela como algo incomum e não me sentia à vontade para conversar sobre alguns temas, como o relacionamento amoroso. Talvez, por essa razão, não mais falamos a respeito desde o sábado anterior. Quando ela saiu, fui para o banheiro esperando que não tivesse captado minhas análises e lá continuei pensando no assunto. Concluí que também cumpria as condições definidas por Oatas e que deveria deixar as coisas seguirem seu curso normal. Quando retornei, ela estava na costumeira posição de autocrítica, com sua cama posicionada em frente à minha, significando que queria conversar. Assim que me acomodei, disse que captou uma espécie de angústia em mim e que esse sentimento afetava negativamente meu espírito. Pediu para me desabafar sem nenhum preconceito ou bloqueio, pois não queria que eu sentisse aquilo novamente. Depois de realinhar meus pensamentos, resumi tudo o que havia pensado e concluído. Ela começou dizendo que aceitou dividir o quarto comigo para que eu não sentisse solidão e a distância que me separava da terra e dos meus familiares, como aconteceu na noite em que se ausentou propositadamente para testar e ajustar o plano que estabeleceram para que eu me sentisse querido, protegido e tivesse a paz e a tranquilidade necessária para realizar os levantamentos, pois essa era a razão principal da minha estada no planeta. Falou que as minhas preocupações eram motivadas por uma guerra entre preconceitos e sentimentos, enfatizando que os primeiros eram baseados em premissas que se alteravam com a evolução dos costumes de cada civilização ou época. Por outro lado, os sentimentos, como a amizade e o carinho, eram baseados no amor que, além de eterno e imutável, era a mola propulsora da evolução de todos os seres e do próprio universo. Por isso, eram muito mais fortes e poderosos. Quanto ao relacionamento amoroso, reafirmou que se tratava de um tema natural para eles e que só não voltou ao assunto para não agravar minha situação. Disse que estava apenas querendo que eu não voltasse a ficar angustiado e não criasse bloqueios para obter novas informações ou esclarecer dúvidas sobre aquele assunto que, segundo já dissera, era complexo para a mente terrestre e deveria ser tratado no livro com a devida profundidade. Falou que, além de Tantra, ainda na Sol 4, ela também sentiu minhas dificuldades para falar sobre o tema desde o meu primeiro dia em Arret. Finalizou dizendo que estava esperando uma oportunidade como aquela para me tranquilizar e desbloquear minha mente, pois tentou várias vezes durante o sono sem muito sucesso,
e que ainda tinha muitas coisas para dizer sobre o entrelaçamento energético. Agradeci suas palavras, prometi que iria mudar minha maneira de pensar e afirmei que não iria conseguir realizar o trabalho sem sua ajuda e presença constante em todos os momentos. Cindy voltou a sorrir e disse que, como todas as mulheres, apreciava ouvir palavras carinhosas e gostava de se sentir útil. Quando terminei o banho, Cindy estava fazendo a costumeira autocrítica e a posição da sua cama indicava que ela queria conversar. Assim que regulei o encosto e me acomodei, ela perguntou se eu já me sentia em condições de voltar ao tema do entrelaçamento energético. Respondi que, após a conversa do último sábado, estava pronto para ouvi-la e fazer as perguntas necessárias, pois várias dúvidas haviam se dissipado. Ela falou que a base principal foi esclarecida durante o período de sono e que o restante seria mais fácil de assimilar. Mesmo assim, me pediu para manter a mente desligada do modelo sexual terrestre, o qual não guardava similaridade com o entrelaçamento energético, a começar pelo fato de poderem realizá-lo com roupas e até fisicamente separados. As novas informações permitiram compreender o conceito e a pureza do relacionamento amoroso arretiano. O processo era iniciado com um desejo de unificação ou de troca de energia amorosa entre o casal, semelhante a um abraço carinhoso entre duas pessoas queridas. Assim que seus espíritos se conectavam nessa energia, começavam a sentir uma sensação de leveza e sonolência, seguida de suaves arrepios na região da coluna vertebral. As sensações iam aumentando de intensidade até que os corpos físicos adormeciam e os dois seres se apercebiam em uma outra dimensão, constituídos por energias conscientes que interagiam entre si e sentiam intensamente. Nessa outra dimensão, um ficava em frente ao outro de mãos dadas, e o espaço entre eles era preenchido por energias que os dois seres geravam, predominando a cor azul do homem e rosa da mulher, além de outras nuances a elas entrelaçadas, representativas do nível espiritual e do estado físico e emocional dos dois seres. Conforme as energias expandiam e se tocavam, elas se entrelaçavam e formavam uma chama espiralada muito bonita, com luminosidade fluorescente, crescente e em movimento ascendente. À medida que a chama os envolvia, os dois seres começam a experimentar várias sensações agradáveis e indescritíveis, muito mais intensas que o orgasmo terrestre. O clímax ocorria quando a chama os envolvia completamente e seus corpos energéticos se unificavam em um abraço, intensificando bastante as sensações anteriores, além de causar a perda de consciência dos dois espíritos no plano onde se encontravam. Conforme o grau de afinidade do casal, o entrelaçamento durava entre 5 e 15 minutos após o adormecimento do corpo físico e, para acordar em seguida, era necessário fazer uma mentalização prévia, pois, normalmente, dormiam por várias horas ou até a manhã seguinte. Enquanto fazia a higiene matinal, relembrei a conversa da noite anterior e algumas dúvidas não mais existiam. No caminho para a casa de Tentra, comentei o fato com Cindy e ela disse que foram esclarecidas durante o descanso do corpo, como já fizera em ocasiões anteriores. Como não era a primeira vez que ela falava sobre esse assunto, fiquei curioso e pedi para me fornecer maiores detalhes à noite, pois já estávamos chegando. Já em nosso quarto, retomamos a conversa interrompida naquela manhã.
Cindy falou que preferia elucidar as dúvidas durante o período de sono para não cansar minha mente e dificultar ainda mais a compreensão dos levantamentos que seriam realizados no dia ou dias seguintes. Afirmou que no plano astral tinha facilidades para criar exemplos e imagens elucidativas e que o espírito compreendia melhor quando estava desligado do corpo, além de facilitar a fixação dos temas em meu inconsciente e as lembranças quando do retorno à Terra. Disse que o sono era um excelente conselheiro e que era uma pena eu não ter lembranças dessas conversas que, para ela, eram iguais àquelas que estávamos tendo. Compreendi então a razão de ter acordado várias vezes com uma compreensão que não tinha anteriormente, como era o caso do esquema geral do entrelaçamento energético. Pedi para me fornecer outros detalhes do processo e ela o fez comparando as fases principais com suas equivalentes ao sexo terrestre, repetindo algumas informações anteriores. Disse que, ao contrário daquilo que se vulgarizou na Terra, o casal arretiano realmente fazia amor, pois para se chegar ao entrelaçamento era necessário um elevado grau de afinidade e um sentimento amoroso de grande pureza entre os parceiros. O processo não ocorreria se um deles tivesse um desejo físico, algum tipo de bloqueio ou sentimento de posse. Também era necessário que representassem polaridades opostas, pois essa era a premissa básica da criação do homem e da mulher. As energias que formavam a espiral eram geradas pelos chakras básicos dos dois seres durante a fase inicial do processo, quando ainda estavam despertos. Essas energias, equivalentes às carícias preliminares do sexo terrestre, subiam pela coluna vertebral e provocavam sequências de suaves arrepios, seguidas por uma crescente sensação de leveza, que causava o entorpecimento gradual da mente, traduzido por uma sonolência. Quando o nível de energia chegava a um limite compatível com o grau de afinidade do casal, elas eram liberadas pelos seus chakras coronários, provocando o adormecimento dos corpos físicos, a liberação dos dois espíritos e sua entrada em uma espécie de estado de êxtase. A partir desse momento, equivalente à penetração, o casal experimentava várias sensações agradáveis de difícil individualização e descrição. Constituíam um misto de alegria, doação, amor, felicidade, sabedoria, plenitude, unificação, dentre outras, amplificadas pela consciência espiritual em estado livre e sem as limitações impostas pelo corpo físico, que também não sofria nenhum tipo de desgaste. Com a prática e o aumento da afinidade, o casal podia até estar separado por milhares de quilômetros que conseguia realizar o entrelaçamento, pois tudo ocorria no plano espiritual. No auge do processo, equivalente ao orgasmo físico, quando o casal se fundia em um abraço, ocorria a intensificação das sensações anteriores, provocando a perda de consciência no plano onde se encontravam, e a entrada em um nível superior, equivalente ao relaxamento posterior ao ato sexual terrestre, também seguido algumas vezes pelo adormecimento dos parceiros. Para manter a consciência nesse outro plano, era necessário um alto grau de afinidade e muito treinamento, ou um maior nível espiritual. Quando o casal apresentava essas condições, seus espíritos se unificavam por um tempo maior e eram envolvidos por uma chama espiralada de grandes proporções, com cores muito mais vivas e variadas, além de experimentarem outras sensações mais profundas, sutis e duradouras.
Cindy informou que essa era a parte rotineira dos entrelaçamentos e começou a falar sobre aqueles onde ocorria a fecundação. Eles somente aconteciam quando o casal tinha assumido o compromisso para receber algum espírito como filho ou filha, e o momento astrológico e sideral era favorável à sua missão ou trabalho. Nesses casos, os mentores responsáveis pelo renascimento provocavam a ovulação e o espírito do futuro bebê participava do processo. Esses entrelaçamentos eram iguais aos demais e apenas necessitavam que os parceiros estivessem juntos e despidos, o que era um fato corriqueiro entre os casais. Assim que começava o adormecimento do corpo físico, acontecia uma modificação química no organismo feminino que, em contato com a pele masculina, provocava a excitação física de ambos. A penetração acontecia após o adormecimento, quando começavam a serem envolvidos pela espiral. Durante o clímax do processo, ocorria a ejaculação de um reduzido volume de esperma, que não era posteriormente percebido pelos parceiros, a menos que acordassem em seguida. O conhecimento da fecundação podia acontecer imediatamente ou em alguns dias, quando a mulher sentia um aumento da sensibilidade psíquica e percebia sua ligação com o espírito do futuro bebê. Esse tipo de entrelaçamento acontecia uma única vez durante o período fértil de 3 dias, a menos que o óvulo não fosse fecundado na primeira tentativa, o que era muito raro. Os entrelaçamentos continuavam durante a gravidez de 9 meses e eram muito especiais, como também acontece entre casais terrestres. A partir do 3º mês e de maneira gradativa, contavam com a participação do novo ser, formando uma chama espiralada com 3 cores predominantes: rosa, amarelo e azul. Nesses casos, as sensações eram amplificadas, e essa era uma das razões da grande união entre pais e filhos arretianos. Ela finalizou dizendo que os casais arretianos não realizavam relações sexuais, e sim um profundo relacionamento amoroso. Depois falou que eu já estava em condições de escrever a respeito do tema e que qualquer dúvida seria esclarecida durante o período de descanso dos nossos corpos.